8h13. Olha, nessa semana a Federação Gaúcha de Futebol autorizou alguns times a voltar aos treinamentos. Que é hora de se discutir uma volta real ao futebol, porque nós não sabemos, as cidades discutindo lockdown, fechamento de vias. A senhora acha que é possível discutir de que maneira essa volta do futebol no Brasil? Não é hora de voltar, é consenso em relação a isso. O que nós fizemos depois de 30 dias de férias coletivas é discutir qual seria o próximo passo. E ontem, numa entrevista que eu ouvi do Helma, nosso técnico aí do Rio Grande do Sul, ele dizia exatamente isso. Eu estava ficando louco, doido, não sabia o que fazer, todos os meus atletas parando, esperando uma orientação coletiva. O que está sendo feito agora pela CBF, federações e clubes, é uma orientação coletiva. Isso significa recondicionamento físico e volta às atividades nos treinos, com toda a preparação, todo o protocolo e o guia médico, com exames clínicos, com o exame que é fundamental na concepção da formulação da história desse eventual paciente, e se houver qualquer tipo de contaminação, contágio ou início de doença, essas pessoas serão afastadas. Há um distanciamento social controlado, mesmo nesses treinos, de tal forma que qualquer eventualidade de doença haverá uma nova paralisação. Inclusive uma informação que saiu ontem, após teste, o Flamengo afirmou que tem 38 casos positivos de coronavírus, incluindo 3 jogadores. Pergunta agora de Paulo Matias, secretário. Bom dia, Walter, prazer falar contigo. Walter, eu queria que você desse um panorama para nós em relação aos campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que os campeonatos estaduais terminam por volta de abril, né? Segunda quinzena aí de abril, e logo em seguida vem o Campeonato Brasileiro. Nós estamos em maio, né? Não há perspectiva, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de que maio a gente tenha a reabertura econômica aqui e a volta às atividades. Como é que fica, Walter? Os campeonatos estaduais vão ser encerrados antes? O Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar o calendário do Campeonato Brasileiro? Serão 3 jogos por semana? Enfim, queria que você desse um panorama aí para nós. Bom, Paulo Matias, é um prazer te rever também, e queria dizer o seguinte: nós, nesse momento, trabalhamos na linha de um calendário conservador do ponto de vista da formulação original. Nós não pensamos em nenhum momento em cancelamento, nem dos campeonatos estaduais, nenhum campeonato nacional. Ontem me perguntaram sobre a perspectiva de cancelamento do campeonato da base, o campeonato dos aspirantes. Nós dissemos que ainda não há elementos para isso. Essa volta totalmente segura e controlada dos treinos, insisto, com distanciamento social, com testes, com história, com exame diário, para nós é apenas um movimento muito seguro para que, depois de um período de 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, sempre a questão da saúde será a preliminar de qualquer nova decisão, nós aí passaremos em conjunto, de forma compartilhada, discutir com os clubes e federações se há possibilidade em algum estado brasileiro, porque existe uma não linearidade, como o Ministério da Saúde tem falado, nós voltarmos aos campeonatos estaduais. Mas nós não pensamos em mudanças estruturais no calendário, tipo fazer um mata-mata no Brasileirão, ou reduzir a Copa do Brasil, ou fazer uma semelhante ao calendário europeu, ou turno único, nada disso. Nesse momento, no começo de maio, é pensado que nós temos ainda um tempo para, se necessário, fazer ajustes de tal forma que o calendário original, na sua essência, seja preservado. E como que poderiam ser esses ajustes, secretário? Alguns já estão sendo feitos. Por exemplo, quando nós decidimos coletivamente dar férias até o final de abril, nós, de certa forma, já preparamos o final do ano, que normalmente é um período sagrado entre o Natal e o Ano Novo. Então, já podemos, inclusive, anunciar que esse período não poderá ser tão tranquilo como foi nos anos anteriores. Então, já discutindo com a FENAPAF, que é a Federação dos Atletas, de que talvez
as férias sejam num outro período. Nós poderíamos resgatar de 4 a 5 datas exatamente entre o Natal e o Ano Novo. E já existe uma conversa preliminar de que o tempo entre os jogos, que normalmente é de 66 horas, possa ser reduzido na medida em que em grande parte dos times tem plantéis maiores que poderiam fazer um ajuste e uma concentração maior de datas. Paulo. Muito bem. Walter, eu queria insistir contigo nessa questão da data, né? Você tem uma avaliação de qual é a data limite que a CBF tem para tomar essa decisão, ou de cancelamento dos campeonatos estaduais, ou de readequação do calendário do Campeonato Brasileiro? Existe um limite? É final de maio, junho, julho, enfim, existe essa data? Ô Paulo, essa pergunta tem sido muito feita e eu tento sair dela o tempo todo, porque é você fazer uma previsão e um anúncio que complica muito o processo do desdobramento das decisões. Eu explico. Os clubes têm os seus contratos, os clubes têm os seus patrocinadores, têm os seus preparos, tem uma sequência, como disse, organizada de campeonatos estaduais, campeonatos nacionais e, eventualmente, o que é possível, a adaptação dos campeonatos internacionais como Libertadores e Sul-Americana. Qualquer anúncio nesse momento mexe com toda essa cadeia. Então nós temos ainda instrumentos de adaptação, de ajustes pequenos, ou diria médios, que nos impede nesse momento fazer o anúncio de uma data limite. Nós preferimos fazer o ensaio no decorrer de maio, esperar a evolução da epidemia no Brasil, uma evolução complexa ainda, porque ele pode se desencadear de forma diferente em vários estados, em várias regiões. Então, a resposta objetiva, não existe uma data limite para isso. Secretário, só para a gente fechar, claro que não depende da CBF, mas como é que fica a preparação da seleção brasileira para a eliminatória, já pensando em 2022, a Copa no Catar, e sorteio-me perda de patrocínio por parte da CBF? Olha, já existe, eu diria, um prejuízo generalizado de todo o futebol. A própria CBF, que muitas vezes diz que tem dinheiro sobrando, não tem, tudo é muito ajustado, o recurso do legado da Copa que injetou quase 200 milhões esse ano, mas é um dinheiro carimbado para atividades específicas do feminino, da base, de construção de centros de treinamento. Mas, por exemplo, a CBF já deixou de realizar a Copa América, deixou de realizar as eliminatórias, deixou de realizar amistosos. Isso daí é fundamental nas fontes de recursos da CBF. É evidente que os patrocinadores também tentam fazer os seus ajustes. Então, eu diria que não há nenhum setor hoje do futebol que não tenha tido prejuízo. E a volta das atividades da seleção corre no mesmo ritmo. Nós vamos ter que esperar a evolução da epidemia, aí tanto no Brasil como particularmente na Europa, para a tomada de qualquer decisão para o retorno. Ok, secretário-geral da CBF, Walter Feldman, mais uma vez, obrigado por atender aqui a Jovem Pan, bom trabalho, voltaremos a nos falar. Para vocês também. Muito obrigado. Olha, só queria registrar um trânsito aqui em São Paulo.